que a gente vai chamar de diretrizes do personal trainer, que é essa ideia, são direcionamentos. Vocês vão conhecer, vocês fazem se vocês quiserem, né? Mas é alguma coisa que tem funcionado, né? Assim, a nível de país. Então é um bom comportamento nesse sentido. E dentro disso a gente vai apresentar algumas informações que talvez sejam novas para vocês, principalmente porque são conteúdos que não tem na faculdade. Tá? Vamos falar de administração, vamos falar de vendas, vamos falar de análise de custos, além de toda a parte de treinamento físico. Então, organizamos um programa para vocês, né, o Paulo já apresentou. Ele tem uma intenção de falar sobre a alimentação junto com o cliente. Está vendendo alguma coisa, né? O que o personal trainer está vendendo? Saúde não é saúde, né? O que é saúde? É o que todo mundo fala, né? Pô, saúde. Mas o que é saúde? Me vende saúde. Esse é o problema. Não é, a gente para pensar o que é saúde. Me vende saúde. Vamos ver se eu vou comprar. Nossa questão de vida. Tudo bem. Eu estou morrendo. Quando a gente vai na academia. Tudo bem. Então, aí é justamente, né? Você não sabe se eu estou morrendo, talvez eu esteja, né? Eu vou te procurar e falar assim, o que você vai me vender para eu comprar? Tá? Tem uma informação que é muito legal, que é assim, cara. O mercado de saúde, ele não precisa de marketing. O mercado de saúde, ele é autossustentável. Porque se você prova que alguma coisa funciona, esse produto vende. Tá? Diferente de outras coisas, a gente tem que ver o comportamento do consumidor. E a saúde não é assim. Se eu não usar esse remédio, se eu não usar esse suplemento alimentar, eu não vou ter esse benefício, eu vou ter esse malefício. Né? Então a gente está trabalhando com um produto que é a saúde. A gente fala da saúde mesmo. Só que para a gente vender esse saúde sem a pessoa estar naquela condição é muito ruim. Você falou, vai aumentar a expectativa de vida. Também, estou morrendo. Agora você poderia me vender outra coisa também. Mas aí você precisa me conhecer. Por exemplo, posso ter uma doença crônico-degenerativa, por exemplo, diabetes. E nesse meio tempo eu diminuo minha expectativa de vida, vou ter perda de tecido, vou ter perda funcional. E aí você me vende alguma coisa no sentido, eu vou te ajudar a viver melhor. Eu vou prolongar. Agora foi interessante. Então é esse contexto que a gente tem que aprender um pouco sobre o que a gente está vendendo. A roupa é saúde, mas esse produto ele não é tangível. Eu não pego saúde. O governo americano ele fala que o personal trainer ele tem que ser um especialista em mudança de comportamento. No primeiro momento a gente pensa em especialista em prescrição de exercício, é também. Porque a prescrição do exercício físico é uma metodologia para mudar o comportamento. Tá? Então coloca essa frase no livro Poder do Hábito. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Eu gostaria de fazer caminhada. Por que você não faz? Porque não tem tempo. Por que você não tem tempo? Eu trabalho até às 6. O que você faz das 6 às 8 da noite? Vou para casa, estou cansado, estou meio desesperado. Por que será que ela faz isso? Né? Então esse livro, o que ele analisa? Por que as pessoas fazem algumas coisas sem analisar? E qual é o nosso papel? É analisar esse ambiente. Tá? Eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês de análise desse ambiente. Então a gente vai fugir um pouquinho daquela ideia do personal trainer, regatinha, forte, aquela mulher linda de roupa colada, está vendendo essa imagem, né? Mas o cara, para chegar até essa imagem, quando pega essa mulher do assim, ou esse cara levou do assim, às vezes o que importa para o seu cliente não é ficar forte, mas é ter funcionalidade para brincar com o filho no fim de semana. Eu já tenho cliente que não aguentava sair com uma corridinha, brincadeira com o filho. O filho dava um pico e vai morrer. Então é isso que a gente vai oferecer. Então vamos falar um pouco de mudança de comportamento. E aí como que eu faço para mudar o comportamento? A primeira coisa é oferecer uma estratégia para isso, dentro das informações científicas que a gente tem. Por isso que a gente vai falar em diretrizes. Né? O personal trainer para a gente, aqui no Brasil, ele é um cara que é formado em educação física, na bacharel, ele precisa ter um registro no conselho da classe, que é o seu CREF estadual, e ele deveria ser especialista em prescrição de exercício e mudança de comportamento. O que a gente vê, muitas vezes, é o cara formado com a carteira, mas a primeira coisa que ele está fazendo profissionalmente na vida é ser personal trainer. Não é especialista isso. Tá? O especialista ele entende muito bem dessa ferramenta que ele está aplicando. O trabalho é personal trainer. Atividade física desenvolvida em programa particular pressupõe esse atendimento 1 a 1, né?
A hora que eu coloco 2, coloco 4 por sessão, você vai perdendo essa característica de visualização e supervisão. Pior que a gente sabe que tem mercado para isso, tá? Tem mercado para o cara, por exemplo, vou pagar um personal trainer sozinho, custa muito alto, mas eu quero ter. Então tá, vamos fazer o seguinte, monta um grupo de 4, 6 pessoas, um valor um pouco menor. Aí eu vou mostrar para vocês como calcular esse valor um pouco menor. Mas você vai ter um treinador, mas você sabe que perde eficiência. Isso não tem jeito. Mas o seu cliente tem claro isso, que está perdendo qualidade em função desse valor. Mas você deve fazer o melhor dentro do possível, tá? Sempre respeitando bases biológicas individuais com detalhes previamente definidos entre as partes. Detalhe individual, a gente vem conversando agora, por exemplo, o cara vai fazer uma prescrição de treinamento sem ter tido nenhuma avaliação. Isso é possível. No trabalho, o seu cliente, para ele, você sempre vai ser o melhor personal trainer, né? Dificilmente ele vai te largar, se não for uma questão financeira muito grave, ou se você não fizer um erro muito grande que complica a vida dessa pessoa. Eu particularmente não vejo muitos erros a ponto de gerar resistência. Eu vejo um ou outro problema que aconteceu e a pessoa não conseguiu contornar. Por exemplo, problema financeiro, a enfrentamento de negociação, ou ciclos, né? As pessoas não vão ficar com você para sempre o tempo todo. O que a gente mais vê, a cliente fica 24 meses, 2 anos, 3 anos, dá uma parada por algum motivo, mas ele volta. Agora que passa o que fez ele parar, ele volta para treinar. Ele vai voltar para quem? Para você. Você é o melhor personal trainer que existe. Então a gente tem uma ferramenta na mão nesse sentido. E é só que a gente precisa saber como fazer isso. Tá? E aí o personal trainer ele tem alguma coisa que é ruim, mas é boa, né, ao mesmo tempo. Qual que é a empresa do personal trainer? É a academia? A academia que você está atendendo como personal trainer? No momento de personal trainer, você não é funcionário da academia. Você é funcionário de qual empresa? Sua empresa. Qual é o seu nome? A Camila trabalha na empresa Camila, alguma coisa. Eu não sei como que é a sua produto que você vende, mas é Camila. Então o marketing dessa empresa, a apresentação, é tudo culpa da Camila. Então por isso eu coloco, você é sociedade anônima. É culpa sua. Pô, meu cliente não vem treinar, é culpa sua. Seu cliente fez sucesso, está espalhando para todo mundo, aumentou a demanda, você não tem mais horário para atender. Também é culpa sua. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade quando decide ficar nessa área. Tá? Então você tem uma questão de marketing pessoal, é o mesmo marketing, só que agora em cima de você. Tá? E aí tem uma dificuldade muito grande. Se você for criar uma identidade profissional, como que é seu nome, cara? Fred? Botar o nome do cara legal. Fred, sua identidade profissional é treinamento de alta intensidade. Você trabalha. Não sei o que você trabalha, sei lá. Poderia trabalhar com corredor de 100 metros, fisiculturista, não sei. Você trabalha com treinamento de alta intensidade. Então, o tempo todo, essa marca que você criou, você fica nela 24 horas por dia. Tá vendo? Ao mesmo tempo que você cria uma coisa que é muito legal, ela é problemática. Porque se você estiver mentindo, você não vai conseguir fazer ela. Igual você fala, pô, posso escrever de alta intensidade e tal. Aí o cara vai ver você treinando, você está franguinho, peso cor de rosa, não dá. Né? Não dá. Então, o que você está vendendo? Estou vendendo um produto que é de bem-estar, é treinamento divertido, é para família, é para performance. Beleza, identifica o que é essa sua marca e você vai ficar com ela. Qual que é o problema? Você tem que ser ela o tempo todo. Tá? Você deve conhecer uma ou outra pessoa que fala aí, pô, não pode fumar, não pode beber, tem que dormir de tal jeito, tem que treinar assim. Aí você vai no Facebook do cara, tá lá com um copo de cerveja, fumando charuto. Pô, bicho, mas eu não estava falando que tinha que ser, tem que treinar, né? Então, como assim? Então você tem algumas coisas que podem aproximar o seu cliente ou afastar. E aí você tem uma exposição que é muito grande, né? Nesse sentido. Até porque você é a sua marca o tempo todo. Ok? Então, qual é a sua marca? Qual é a sua identidade? Qual que faz a diferença? E aí eu separei algumas coisas, né? Que é a sua imagem pessoal, credibilidade, comunicação e simpatia. Tá? Aí tem algumas coisas que a gente, quando faz uma autoanálise, é problemática, né? Então você tem aqui, o Paulo tem uma frase muito boa aqui sobre credibilidade, que é será uma vida para construir sua carreira. E para você acabar com ela?
Tem menos. É muito rápido, a credibilidade que você perde para você recuperar é problemática. Tá? Credibilidade em cada sentido. Por exemplo, o professor de treinamento é errado. Algum erro grotesco que você cometeu, o cara teve uma lesão, teve um outro problema. Mas é um problema você recuperar essa condição. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa característica. Simpatia é um negócio que aparece, que é uma problemática. Eu mesmo não sou simpático muito aqui. Eu queria mudar essa característica, tá? Mas é complicado. Isso é um pouco pessoal. Por que tem que ser simpático? Simpático no sentido de... Vocês sabem quando vocês vão vender esse produto seu? Você vende das 8 às 18 horas? Venda. Não é quando você atende. Qual o horário que você vende seu produto? Todos os horários, em todo lugar que você estiver. Ok? Ou tem um horário assim, o personal trainer só vai negociar nesse horário. Não, você pode estar na academia atendendo um outro cliente, alguém te procura. Pô, Camila, isso é personal, né? O tempo todo está vendendo. Então, o tempo todo você tem que estar apresentável, né, nesse sentido, com a característica que você escolheu. Tá? E aí tem uma coisa que você pode usar para facilitar a sua vida, que é material de apoio. O que é? Seu cartão de visita sempre acessível, um folder mostrando o que é o seu trabalho. Você pode ter o seu perfil no Facebook, só que para de fazer uma zona naquele perfil, você nas festas de fim de semana, com de cães e cerveja, e bota outras coisas legais, como sempre para correr com a galera, fizemos isso. Quem viu se sentiu culpado. Né? Tá indo dela. Tá. E o que acontece, gente? Olha que alguém fala lá. Tal pessoa é personal trainer que eu estou precisando. Vamos procurar aqui Google, Facebook, tá aqui o cara. Aí, o que será que está nessa página? É muito fácil você encontrar as pessoas hoje. Tá? Se quiser me encontrar também, é só usar meu nome lá. Só que vai só nas coisas atuais, tá? Não antigas não. E aí a gente tem alguns raciocínios para falar sobre negociação e vendas. Tá? Se sentiu culpado? Não? O Facebook dela está organizado? Tem uma lista, né, Paula, de chamada, depois a gente passa ao almoço olhando o Facebook da galera, tá? Vamos lá. Então, uma coisa, essa parte vai ficar interessante, gente. O que é? É como você vai chegar no seu cliente. Tá? Depois que o seu cliente está treinando com você está em casa, porque daí é uma responsabilidade técnica que o mercado pressupõe que você conhece. Você passou por uma faculdade, você deveria saber das informações. É igual você vai no médico, você pressupõe que ele entende daquela especialidade e de como tratar esses problemas. Ou você gosta de ortopedia, você fala, vou tocar dor de ombro, beleza. Médica, chega, papapá, volta, não tem nada. Pô, tio, mas tá doendo. Por que você não tem nada? Resolveu o seu problema? Não.